Mas vamos misturar esses quatro, porque assim são os quatro que a gente destaca como os maiores do Nordeste. Eu aproveito e vou até fazer a pergunta que está. Eu fiz, tem uma enquete que eu fiz aqui na comunidade, né? O pessoal está participando bastante. Desses quatro principais do Nordeste, na opinião de vocês, esse primeiro mês, quem está mais pronto para encarar a temporada 23? Eu quero que todos vocês três respondam, a gente vai rodar, né? A gente responde e depois a gente vai começar a bater um papo sobre as quatro equipes. Quem, nesse primeiro mês, né, nesse primeiro mês que se passou, quem dessas quatro equipes, Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport, ao que se propõe na temporada, quem está mais pronto, quem se mostrou mais pronto até aqui, na opinião de vocês, pode começar pelo Alisson aí, desse quarteto, quem está mais pronto para a temporada 2023, claro, dentro das suas limitações e dentro das suas pretensões, começar pelo Alisson, e por quê? Justificando, é claro, respondendo e justificando. A preço de hoje, para mim, Fortaleza, Sport, Bahia e Ceará. Fortaleza porque já tem toda uma dinâmica de 3 anos. Acho que as contratações são corretas. O Vojvoda não inventou de pegar mais um centroavante de área, né? Aparentemente, o Martin Lucero é um centroavante mais móvel do que o próprio Romero. Esse Pochettino parece que está no Fortaleza há um certo tempo. O cara entrou e está muito bem. 2 assistências, 2 gols, se eu não me engano. É 1 gol e 2 assistências, enfim. O cara está muito bem. O sistema defensivo bem montado, varia de um time de 3 zagueiros para 4 zagueiros sem muita dificuldade. Tem variação, tem transição. Acho que é o time mais favorito para a Copa do Nordeste. O Sport não tem um time tão abastecido financeiramente comparado com o Bahia, mas dentro do campo é um time defensivamente muito sólido, e tem um jogo de lado muito forte, cara. Vai sair um shorts aí amanhã ou hoje à noite ainda sobre os gols do Sport. A bateria aérea do Sport está se tornando assustadora. É um time de muita jogada pelo lado do campo, muito cruzamento, e não é só cruzamento alto, tá? É um cruzamento para trás, enfim, tem uma variação, são vários cruzamentos. Quando o time adversário começa a marcar o lado de campo, eles conseguem também trabalhar por dentro. É um time muito interessante. Hoje, na minha opinião, o Sport apresenta uma evolução maior que a do Bahia. Só que o Bahia tem uma evolução muito maior pela juventude, pelo trabalho que está iniciando, pelos jogadores versáteis e verticais que tem. O lastro de evolução do Bahia, daqui a um mês, vai ser muito maior do que o lastro do Sport. Mas a preço de hoje, coloco o Bahia em terceiro colocado aí, nível de prontidão, né? E o Ceará, que vem sendo a tranqueira, né? Um time que não encaixou ainda, mostra em alguns momentos ele dá palhinhas, né? Uma palhinha, mas é coisa muito pequena. O Ceará, no contexto de jogo geral, vem muito mal, trocando muito de jogadores, trocando o padrão de jogo, não dando entrosamento, não dando ritmo de jogo. Enfim, o Ceará hoje, eu acho que tá, se duvidar, tá até atrás do CRB. Puxando o que o Alisson falou, eu concordo plenamente com ele. Acredito que, por mais que o Bahia tenha mais prospecção, né, a expectativa seja bem maior, inclusive do que o próprio Fortaleza. A ordem para mim é Fortaleza, Sport, Bahia e Ceará, por conta do que foi apresentado, né? Independente dos nomes e do dinheiro, das cifras que o Bahia possua, não vem apresentando esse resultado em campo. Então, assim, acho que isso só puxa mais para baixo do que bota a gangorra para cima. Porque se você tem potencial, por que não rende? A primeira pergunta é essa. Então, se o Bahia tem Kaique, tem Biel, tem Rezende, tem uns caras que são bem novos e que têm margem de crescimento, isso pode vir a acontecer. Mas, atualmente, quem vem fazendo acontecer é o Fortaleza, é o Vojvoda, é o trabalho que vem sendo realizado lá no Fortaleza já há 2, 3 anos. Então,
acredito que sim, seja o grande favorito também a ganhar junto com o Bahia a Copa do Nordeste, para poder aí tentar fazer uma polarização, né, entre Bahia e Fortaleza, porque a gente teve 2021, foi Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza, então um para cada um. Depois o Fortaleza foi lá, foi campeão em 2022, retomou para ele o título. É uma coisa que a gente vai ver ainda com muita frequência, porque o trabalho que vai sendo bem feito, bem realizado dentro do Fortaleza, ele vai durar. Ele não vai se esfarelar do dia para a noite. E o Bahia, com o dinheiro do Grupo City, ele vai crescer. Pode não ser agora, no primeiro semestre, essa Copa do Nordeste pode escapar, mas acredito que sim, a margem de crescimento, como o Alisson falou, é bem grande. Eu ontem coloquei o Bahia como um dos favoritos a chegar até uma pré-Libertadores. Eu acho que é o máximo que esse time pode chegar, no G9, G8 futuro daí, né, que a gente sabe que pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Mas, além disso, eu acredito que já vai ser lucro. Se o Bahia chega em quinto, sexto, quarto, como o Fortaleza chegou a ser quarto colocado há 2 anos atrás, em 2021, seria o máximo, né? Mas a gente não pode confirmar nada ainda, a temporada está começando, o brasileiro ainda nem começou, mas para a Copa do Nordeste, que é o que a gente está se propondo a falar, acredito que sim, Bahia e Fortaleza se tornem esses dois mais fortes. O Ceará, meu Deus, né? O Ceará, decepção, porque para o time que montou, para tudo que vinha fazendo, historicamente falando, né, dos últimos anos para cá, a Sul-Americana do ano passado, inclusive, o Ceará encheu os olhos de todo mundo, foi o time que ficou invicto durante um bom tempo. Ninguém imaginava que ia lutar para não ser rebaixado, e agora, nessa questão do início do ano, né, o Ceará está péssimo, o Ceará não consegue render, perdeu para a Ferroviária, enfim, não consegue entender o que a proposta de jogo e o que o torcedor espera. É muita pressão também, sim, eu trago um pouco do CSA. Chegou num patamar mais alto e aí viu que o rival ultrapassou e hoje fica tentando se equiparar, mas não se organiza primeiro. E aí acaba degringolando. E o Sport é aquela coisa, né? O Sport está na Série B, dos 3 é o único que está na Série B, mas tem um elenco também que está ali lutando para conseguir o acesso desse ano, né, para o ano que vem. Tem Wagner Love, Luciano Juba, outros caras que estão ali realmente organizando mais o time do Sport, é forte defensivamente, tem jogadores ali que na hora do apoio ao ataque sobem em bloco, né? É interessante ver esse ataque do Sport, porque sempre vem uma dobra na lateral, sempre vem um volante chegando pelo meio, né, como o Rezende chega pelo Bahia, e isso impressiona, porque mesmo o Sport estando numa condição inferior de técnica e também de competição, de enfrentamento, ele vem se propondo a fazer aquilo que se espera dele. É o gigante que está na Série B do Nordeste, e enquanto puder, vai passar o carro sim, vai ser o time que vai ditar o ritmo, e é o que vem acontecendo. Opa! E aí eu vou na linha dos companheiros aí, do Rodrigo e do Alisson, que o Fortaleza eu acho que é o time a ser batido na competição, sem dúvida na Copa do Nordeste, por exemplo. É o time a ser batido. E segundo colocado, o Fortaleza, pela manutenção do trabalho, né? O Vojvoda espetacular. Quando na chegada do Grupo City, inclusive, houve murmurinhos de que o Bahia tinha feito investido e tudo para tentar tirar ele do Fortaleza naquele finalzinho de temporada. O grande trunfo do Fortaleza foi a manutenção do trabalho. Já construído, já consolidado. Eu acho que é o time do Nordeste a ser batido hoje. Logo em seguida vem o Sport nesse início de temporada. Por que o Sport? Porque o Sport vem de uma sequência de bons jogos. O Enderson tem esse perfil, o Enderson Moreira tem esse perfil de início de trabalho. Geralmente os trabalhos do Enderson Moreira começam muito bem. E é um treinador que eu critico muito, já passou 2 vezes pelo Bahia, em falta de variação tática. Isso é nítido no time do Sport, eu consigo enxergar isso. Talvez os resultados não mostrem isso para o torcedor do Sport, mas ele defende por um lado e ataca pelo outro. Hoje ele tem um apoio, acho que é do Igor e do Juba jogando pelo mesmo lado, e aquela transição está funcionando.
É um lado para defender e um lado para atacar. Esse tipo de comportamento que eu não gosto na formação do time de Anderson Moreira. Quando ele começa a decolar, os adversários começam a perceber, os treinadores começam a perceber as deficiências e de variação tática, ele não consegue utilizar muitas opções, transições com o elenco que ele tem, e aos poucos esse modus operandi dele vai caindo por terra. Eu critiquei muito a substituição, por exemplo, de Guto Ferreira por ele o ano passado. Acho que o Bahia perdeu muito em ênfase na série B para o acesso, tirando o Guto e colocando o Enders. Mas no início de temporada hoje o Sport está à frente do Bahia. Logo em seguida vem o Bahia, como o Alisson falou, é o início de projeto, o cara está trabalhando basicamente um pouco mais de 30 dias com o elenco, jogadores que nunca se conheceram, com potencial gigantesco. É incontestável a performance do time. Hoje o torcedor do Bahia está muito contente, apesar das derrotas que ocorreram em duas situações. Por exemplo, quando o Sampaio Corrêa, a gente jogou bem pra caramba e não saiu com resultado positivo. Porém, a forma de comportamento dentro de campo, o torcedor do Bahia hoje se surpreende, porque antes o time do Bahia jogava reativo fora de casa, não se reconhecia, tinha a força da torcida na Fonte Nova, porém quando jogava fora de casa era irreconhecível. Na Série B do ano passado os torcedores falavam assim, ó, não precisa nem viajar, já sabe qual vai ser o resultado, vai economizar passagem aérea, porque o resultado era catastrófico fora de casa. E hoje a gente vê um comportamento totalmente diferente. E o jogo de quarta-feira, de ontem, foi uma amostra de um time um pouco menos expressivo, que é o Barcelona de Ilhéus, fazer uma postura de pressão, e logo que conseguiu o resultado, recuou um pouco, baixou as linhas, e o Bahia, eu quero que todo o comportamento dos clubes que veio jogar com o Bahia sejam nesse nível. O Campeonato Baiano, primeiro turno, tem que ser para testar esses caras. Um trabalho de formação, para poder fomentar o modelo de trabalho do treinador. Eu acho que o Bahia tende a evoluir bastante e hoje eu acho que está nivelado ali entre Ceará, Sport e Bahia, estão no mesmo barco hoje, na mesma linha tênue ali. Fortaleza um pouco à frente e é basicamente isso. O Ceará tá aí, né, Alisson? Capengando, mas a gente sabe da força da torcida do Ceará. Dentro do Castelão ali é um time difícil de ser batido. E vai dar trabalho, com certeza. Eu acho que é os quatro clubes que conseguirão a vaga lá para a classificação da Copa do Nordeste e a gente vai se enfrentar aí durante a competição. Tá aí, né, nessa rodada aí, só para arrematar um pouco o assunto, eu acho que o Fortaleza, porque assim, quando o Bahia precisou contratar, era o que a gente falava aqui, o Bahia subiu, o pessoal até brinca aqui na Bahia, né, foi um acesso culposo, né, foi um acesso culposo, o Bahia fez tudo para não subir e subiu. E assim, o que ficou diagnóstico é que precisava repaginar todo o elenco. Na verdade, fazer uma grande limpeza no elenco. O Bahia fez muitas contratações, e quando você faz contratação, é aposta, né? Toda contratação é uma aposta. E a vantagem do Fortaleza e do Sport é porque o Fortaleza ele tem um time, já uma base montada, e o Fortaleza tem histórico de 2 trabalhos agora longos, né? O Fortaleza ficou somado o tempo do Rogério Ceni praticamente 3 temporadas, e agora o Vojvoda já entra na terceira temporada também. Então o Fortaleza, o que ele está fazendo? Ele está incorporando o elenco. Cada temporada que passa, o Vojvoda fala, ó, eu preciso dessa peça. Então está incorporando o elenco e algumas peças que o Fortaleza não faz tanta questão, elas são negociadas, né, e vão deixando a equipe. O Sport, para a Série B, aí o torcedor precisa entender, estou vendo aqui no chat, o pessoal não compreendendo, o campeonato do Sport, gente, é a Série B. Eu acho que o Sport chega firme para brigar pelo título da Série B, porque o Sport manteve sua base da temporada passada,
Só que a temporada passada do Brasileirão da Série B, você tinha Vasco, Grêmio, Bahia, né? Você tinha gigantes do futebol. Então, por mais que essas equipes, o Grêmio não estava tão bem, que o Vasco não estava tão bem, né, que o Bahia não estava tão bem, e ainda tinha o Cruzeiro que sobrou na Série B, foi a única equipe que passeou mesmo na Série B. Então, era uma temporada difícil, que um grande ia ter que sobrar. Quem sobrou foi o Sport. Então, o Sport já entra nessa Série B de 2023 favorito, só que o Sport ele manteve a base. A base do Sport manteve, ele teve um reforço de um goleiro, porque desde quando o Maio saiu, o Sport eu considerava que não tinha um goleiro de nível para suportar a pressão da Série B. Então, o Sport, sem dúvida nenhuma, faz um início que era o que a gente esperava. Assim como o Fortaleza. Fortaleza está convencendo? Nem tanto. Ontem, talvez, pelo placar elástico, né, pela apresentação, pelos gols, foi uma grande apresentação. Mas a gente está vendo no Fortaleza uma solidez que era esperada. Então, quem é a grande incógnita até aqui da temporada? É o Ceará, porque o Ceará, ele manteve a sua base, manteve. Mas o que a gente tem que entender é que o Ceará manteve, em tese, entre aspas, a sua base reserva. Que para a Série B eu acho interessante. Né? Que para a Série B eu acho interessante. E o Bahia, como eu disse, é um time que está refazendo seu elenco. E alguns jogadores não estão se confirmando. Outros vão conquistando seu espaço. Né? Eu acho que o Marcos Felipe vai conquistando a dupla de zaga. O Everaldo é aquilo que eu falei, compraram gato por lebre. Né? Aí foi um erro de contratação, na minha opinião. Não um erro pelo nível do jogador, mas é cobrar do jogador que ele nunca foi. E aí o Bahia, junto com o Ceará, talvez sejam os que vão ter que movimentar, no caso mais o Bahia, mais de contratação o Bahia. Porque assim o Bahia passou apenas um mês, mas daqui um mês a gente vai estar falando, será que esses jogadores que foram contratados é isso tudo? Acho que, por exemplo, do Everaldo, acho que o pessoal já começa a ter quase uma certeza. O Everaldo não é esse jogador. E eu já falava isso aqui. O Everaldo nunca foi goleador. O Everaldo só foi goleador do campeonato justamente com o CSA, lá em 2013, eu acho, 2012, 2013. O Everaldo foi artilheiro, o pessoal está vendendo aqui na Bahia, e aí até culpa a imprensa tradicional, vendendo o Everaldo como goleador. Só que goleador de quê? Que o Everaldo nunca foi goleador de nada. Né? Então, e outras peças também, por exemplo, o Daniel, sempre eu, pelo menos, acho que o Daniel não é camisa 10 para a Série A hoje. Não é. É pesado para a Série A, porque ele nem é tão técnico para ser um jogador diferenciado, para colar a bola no pé e fazer a diferença no jogo, e nem é um jogador que tem a intensidade que o meio-campo precisa. Porque meu conceito de meio-campo é esse. Ou o cara é craque, para falar assim, você é tão craque que você eu dispenso de marcar. Ele não é. E ele não é aquele jogador, tipo assim, pulmão, que vai lá atrás e vai na frente. Então, ele não é nem mais nem menos. Então, para mim, ele não pode ser camisa 10 de uma equipe na Série A. Eu acho que ele pode ser um bom banco. Isso, viu, Alex? Só complementando, ele não é só o 10, ele é o 10 e a faixa, né? Como a gente fala. Isso. Na verdade, sem ele, o Bahia perde o poder de criação hoje, pela dependência. Porque só tem ele, né? Só tem ele. E aí acaba. E ele não consegue jogar os 90 minutos. Ele tem esse problema crônico que ele não consegue jogar. Ele cai de rendimento, mas tem lampejos que ele deixa os amigos, os companheiros na cara do gol. Tem alguns lampejos dentro da partida. Mas renovaram com o Mugni por isso, né? O Mugni foi o cara que vai ficar, não vai ficar, acabaram renovando porque na reta final da Série B ele foi importante. Então, assim, o Daniel também vejo ele como um 8, não vejo ele como um 10. O Mugni jogou mais como um 10, acho que ao longo da carreira, no Flamengo, fora também, na Argentina, no Colo-Colo, mas o Daniel hoje tem mais moral que ele, né? Mas o Mugni, quando entra no lugar de Daniel, não corresponde tanto quanto ele jogar de segundo volante, por exemplo. Mugni é uma excelente reserva hoje para o time do Bahia. Eu acho que ele está dentro do esperado ali para a posição, sabe? Mas ele não é titular. Hoje a gente tem o Azevedo, que eu acho que foi a contratação mais acertada do Bahia até então. O cara tem 2 pulmões, está em tudo que é canto do campo, inteligente, movimenta bem. Então, acertadamente hoje que eu posso cravar que é o Azevedo.
Assim, pelo menos para mim, o que tá ficando, acho que o Rodrigo, o que tá ficando claro é o seguinte: o Bahia precisa urgentemente de um camisa 9 para ser o titular. E um camisa 10. Esses que estão aí não vai dar. Precisa de um camisa 10, né? Precisa de um camisa 10. Eu acho que precisa de mais um volante ainda. E as laterais a gente precisa observar mais, né? O Chaves, a gente sabe que é um grande potencial, mas a gente tá percebendo. É porque, assim, a gente tem que entender, né, que o Campeonato Brasileiro ele é desorganizado, mas o Campeonato Brasileiro é competitivo. Eu não sei ainda, até o Paiva, né? O pessoal vai me matar aqui no chat, mas até o Paiva, para mim é uma grande incógnita. Eu não sei se o Paiva vai suportar o que é uma Série A de Brasileirão. A pressão aqui no Brasil, ela é irreal.